Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora falar sobre a sexta bem-aventurança, os limpos de coração, né? A sexta bem-aventurança, eu vou colocar aqui o slide. A sexta bem-aventurança fala dos limpos de coração, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando o Senhor Jesus falou estas palavras, o povo judeu estava acostumado pela religião a pensar que a pureza que Deus queria, né, ver na vida deles vinha aqueles rituais de purificação. Por exemplo, lavar as mãos, né, as roupas, o corpo, não ter contato com os mortos, com os ídolos e etc. Então, os judeus, eles observavam estes costumes e se consideravam puros, né? Porque quando eles observavam esses costumes, na cabeça deles eles estavam aptos para terem contato com Deus. E não é isso. Diante dessa situação, o Senhor Jesus, ele censurou os religiosos daquela época e censurou severamente, mostrando que a real contaminação vem do coração, né? Vem de dentro e não fora. Quer dizer, o que adianta estar limpo e bonito por fora, mas imundo e horrível por dentro? Não é verdade? Se o coração ele pode sim se sujar, se tornar impuro. E o que suja o coração, deixa eu colocar aqui o slide para você ver, o que suja o coração são os maus sentimentos, por exemplo, a mágoa, a amargura, a inveja, os ciúmes, tem os maus pensamentos, né, que são os maus olhos, a malícia, as, as maquinações, tem as más inclinações, o adultério, libertinagem, furtos, a ganância. Então, pela sujeira do coração, muitos não têm visto a Deus, né? São cegos espirituais. Muitos não estão vendo Deus, né? Muitos estão vendo o mal, não estão vendo Deus agindo em suas vidas. Eles veem as obras do mal, mas não conseguem ver o agir de Deus em suas vidas. Porque o coração é como uma janela, quanto mais suja, pior a visão. Quanto mais limpo, melhor se pode ver. Então, limpe e mantenha o seu coração purificado, o seu coração limpo. Mantenha ele limpo sempre, para que você possa ver a Deus aqui e na eternidade. Então, vamos lá. Olha só. O que fazer? Primeiro, examine o seu coração. Examine, está sujo. Então, ponha para fora toda a sujeira. E depois, vigie para mantê-lo sempre limpo. Tá certo? Então, essa é a dica. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus, aqui neste mundo e no mundo por vir. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguns traduzem o bem-aventurado para feliz, mas feliz é muito pouco, porque a palavra feliz na nossa cultura, por exemplo, muita gente que se diz feliz, se diz, né, ser feliz porque tem uma liberdade financeira, é feliz porque está em família, e a diferença de estar feliz e ser feliz é muito diferente. Muita gente está feliz, mas não é feliz. Ser feliz é muito mais precioso, né? A felicidade da nossa cultura é muito circunstancial, é pela circunstância,
é pelo que te rodeia, né? É pelo que você tem, pelo que você possui. Mas a palavra feliz no original está ligada diretamente à bênção de Deus, às realizações com Deus, à comunhão com Deus. E ele começa com os pobres de espírito, né? Pobres em espírito. O que significa? Então vamos lá, vamos estudar. Primeira coisa, necessidade, né? Necessidade, reconhecimento, consciência, dependência. Então, é você reconhecer o quanto você precisa de Deus. É aquele que está ligado a Deus. Muita gente traduz pobre de espírito com pessoas humildes ou pessoas que não têm condições econômicas, pessoas que são carentes de alguma coisa, mas não é isso. Tem muita gente que é pobre financeiramente, mas é feliz, mesmo sendo pobre. Né? E como também tem gente pobre que é infeliz. Tem gente rica, feliz e infeliz. Né? Conheço ricos que são humildes, são pessoas até de fé, mas eu conheço também pessoas que são ricas, mas não têm fé nenhuma. Então tem gente pobre e miserável que é orgulhosa, como tem gente rica, humilde. Então quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, não significa que você tem que estar desprovido de uma estrutura financeira ou viver uma vida miserável, né, para alcançar o reino dos céus. Não é isso. E você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Você vê que o rico, ele viveu com tanta riqueza e foi para o inferno. E o Lázaro, que era pobre, até os cachorros lambiam as suas feridas e ele foi para o céu, né? Então Jesus está querendo dizer que os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno? Não, não é isso. Ele estava querendo dizer que não adianta se apegar às coisas terrenas, materiais, e depois perder a salvação. Então tem muita gente que pensa que suas riquezas vão lhe salvar. E não vai. Como também não adianta ser pobre e miserável para alcançar o reino dos céus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a pergunta é: quanto que você reconhece Deus na sua vida? O quanto você reconhece que que você precisa de Deus, né? Quanto eu sou carente, quanto eu estou buscando a Deus, né? Quanto eu estou reconhecendo que eu sou pobre e necessitado de Deus. Quando a pessoa reconhece a glória do Criador, ela está sendo esse pobre de espírito. Ela reconhece, ela depende, ela tem essa consciência. Né? O salmista, no Salmo 91, ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, é habitar, é se refugiar nele. É isso que Jesus está falando na primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Você vê que Davi era rico, um homem rico, mas ele falava: eu sou pobre e necessitado. Se alguém ouvisse ele falando isso, a pessoa ia pensar: meu Deus, como é que pode um homem rico, rei, cheio de riqueza, e ele está falando que é pobre e necessitado? Ele estava falando da sua necessidade da palavra de Deus, das coisas de Deus. Então eu preciso a cada dia buscar em Deus suprir a minha pobreza espiritual. Esse é o significado. Eu tenho certeza que a palavra fica mais profunda com esse entendimento, não é verdade? A gente não pode ler de qualquer maneira, um pobre de espírito e acabou. Não, não. A gente tem que meditar, né? É muito mais profundo essa passagem. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Reconheçam todos os dias da sua vida, tá certo? Deus abençoe a todos.